cima de mim tem o teto da casa, o gesso, o forro, a telha e as antenas que medem o sopro do vento, que sobe mais longe lá no firmamento, no leito das nuvens que o céu ofereça, que cai feito chuva e a gente agradeça. E acima da nuvem a noite é imensa, não sei o que sente, o que diz, o que pensa o mundo de dentro da minha cabeça. Por cima de tudo a noite estrelada, e além das estrelas o breu do infinito, no extenso universo perdido no grito, onde o tempo tropeça e acaba no nada, que bate e rebate e não muda a passada, ainda que um dia a resposta apareça, e que o entendido se vire às avessas. Ninguém sabe nem nunca viu a poeira, nem onde começa e termina a doideira do mundo de dentro da minha cabeça. Bem-vindo, bem-vinda ao 38º episódio do Acorde, Música e Psicanálise. Hoje vamos analisar a obra O Mundo de Dentro da Minha Cabeça, de autoria de Juliano Holanda e Anderson Cunha, interpretada por Renata Rosa e lançada em 2017 no álbum Grátia, da banda baiana Sertanilha. E para esta conversa vamos receber nosso convidado Marcelo Veras, que é psicanalista da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. É psiquiatra e doutor em psicologia pela UFRJ e coordenador do PSIL, Lugar de Escuta, Programa de Saúde Mental e Bem-Estar da UFBA. Acorde, Música e Psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Boa noite, pessoal. Mais um Acorde. Hoje, uma alegria imensa conhecendo o Marcelo Veras. Aqui nós o convidamos e ele aceitou gentilmente falar conosco aqui. É uma honra imensa ter o Marcelo Veras. E assim, essa música, quem trouxe foi ele. Aqui foi um convite aberto, nós o convidamos para falar conosco, já com o intuito de, Marcelo, traga uma música. E a música que ele trouxe é maravilhosa, vocês já escutaram o início dela aí, e vamos falar dela. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão nos escutando aí. Saravá! Marcelo, antes da gente efetivamente começar a falar da música, que vai nos abrir caminhos infinitos, né, tão interessante que ela é, eu acho que seria legal você nos dizer como você conheceu não só essa linda música, mas o grupo, né, essa expressão musical, mais das expressões musicais únicas que nós encontramos na Bahia, em Salvador. Você poderia dar uma pincelada pra gente? Poderia, eu conheci o que é na verdade, o Anderson, pelo que eu entendo, assim, ele é o idealizador um pouco do Sertanilha, né? Ele foi, né, uma ideia dele e eu não conhecia. Certa feita, falando, né, como eu sou psiquiatra, psicanalista, ele me passou o disco Grácia, eu ganhei, né, o CD e comecei a ouvir, e logo que eu me trombei com essa música, eu descobri que me deu uma meia iluminação, eu disse para ele até isso, porque há muito tempo que eu me devia um segundo livro sobre a loucura. Eu tenho um livro, talvez um dos livros meus mais conhecidos, né, que é A Loucura Entre Nós, virou documentário, não é? Esse livro já tem muito tempo, e de lá para cá a própria percepção da loucura mudou muito. Então, quando eu trombei com essa música, O Mundo de Dentro da Minha Cabeça, eu tive meio que uma epifania, falei, é isso, né? Então, eu comecei um novo projeto que eu estou trabalhando aí, né, de um livro, deve sair pela revista Cult, e o título provisório do projeto é O Mundo de Dentro da Minha Cabeça, porque vamos poder discutir aqui o que é o de dentro e de fora da cabeça também, né? Eu acho que o psicanalista, ele tem uma visão diferente da psiquiatria do que é o dentro e o fora do espaço mental. E aí foi por isso que eu comecei, fui tocado pela música, e a música tem uma voz que eu adoro, que é a Renata Rosa, que é conhecida já aqui, né, na Bahia, pouco conhecida talvez no Brasil, mas as outras músicas são outra cantora que canta, né, claro, mas essa especificamente, a voz da Renata Rosa, esse lamento meio cantado, eu acho de uma felicidade muito grande. Maravilhoso. E já entrando aqui na música, né, você falou do lado de fora, ele coloca, né, seguindo o caminho do meu pensamento, em cima de mim tem o teto da casa, o gesso, o forro, a telha e a asa, antenas que medem o sopro do vento, e por aí vai, né? Então ele começa numa descrição do mundo externo, né, aquilo que a gente vê, tal do princípio de realidade, antes de entrar no mundo dentro da minha cabeça.
exato. Isso é o meu cotidiano, né, o meu cotidiano é, de uma certa maneira, ter um certo acesso, isso é uma parte, no psicanálise não é só isso não. Na verdade, o mais interessante é que essa proposta lacaniana é de que o inconsciente não é dentro, né, da cabeça, né, mas o que é que constitui o dentro e o fora que, marca, digamos assim, uma certa heterotopia do que é o inconsciente. O inconsciente, no momento, por exemplo, em que temos, já, mas sempre teve também, desde que Freud começou a psicanálise, tantos críticos, a psicanálise é pseudociência, a psicanálise não é científica, o importante são as neurociências. Eu sou fã das neurociências, se eu tiver um braço amputado, o que eu mais quero é um super braço funcional, conectado com o meu cérebro, não está aí a questão. Mas a questão é que a neurociência ela propõe algo, o modelo, e a psiquiatria é muito biológica, né, organicista, e que eu sempre discordei, eu sou psiquiatra de formação também, né? Na verdade, fiz cirurgia cardíaca, né? Eu fui mudando, assim, já parti corações, depois aí eu fui para psiquiatria e depois a psicanálise, e o que eu tento passar a ideia é que nós precisamos do cérebro para pensar, assim como a gente precisa do globo ocular para ver. Mas a visão e o pensar não está no cérebro. Ele é atravessado pela linguagem e a linguagem não é nossa, a linguagem vem de fora. Então, na hora que, tanto que Lacan chama isso de parasita, ele vai dizer que nós somos seres diferentes na natureza, que somos inoculados, parasitados pela linguagem que não é nossa. Então, a gente só tem condição de dizer eu, a gente só tem, sair desde Freud, com a introdução ao narcisismo. Sim. A gente só tem condição de dizer eu, a gente só tem condição de dizer o de dentro da minha cabeça, a partir do momento que a gente promove uma certa alienação à linguagem. Só que na hora que a gente se aliena à linguagem, a gente perde, a gente, né, até naquela visão heideggeriana, né, de que a palavra mata a coisa, de uma certa maneira, nós não somos mais animais. Nós somos um corpo biológico atravessado por algo que foi se autonomizando, né, que é a linguagem, que foi se sofisticando nesses centenas de milhares de anos, né, que a gente consegue localizar digamos, aquilo que é humano, o homem, né? Se vocês pegam, por exemplo, peguemos Lucy, que todos conhecem, né, aquele fóssil Sim. que foi nomeado Lucy em homenagem a Lucy in the Sky with Diamonds. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Lying in the back with your head in the clouds and you're gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Né, o que mostra que os cientistas talvez estivessem numa vibe meio, né, nós, Acordiana. eles tinham talvez fumado um beck, tinham alguma coisa assim, quando pensaram no nome, mas se você pega o corpo de Lucy, né, um fragmento do corpo de Lucy e um fragmento de um corpo de uma pessoa em 2025, é o mesmo genoma, é o mesmo padrão genético, é o mesmo ser. Não é? É claro que há 300 mil anos a estatura era menor, se vivia muito menos, tal. Ou seja, é o mesmo ser. Então, isso mostra que Lucy, vou pegar Lucy como exemplo, e nós não estamos longe biologicamente. Só que a capacidade de linguagem de Lucy e a nossa é estratosfericamente maior, mostra o seguinte: qual foi a mutação que acontece? Eu coloquei Lucy, mas vocês estão entendendo que, né, Lucy está aqui. Que é o seguinte: até então já existia, né, no mundo, escrituras rupestres, né? Eu, por exemplo, eu morei uns anos na França, eu fui em Lascaux, aquela famosa gruta que tem já existia algo de uma certa comunicação, as pessoas falam que as baleias se comunicam, né, tem tudo isso. Mas a questão não é essa, a questão é que a mutação que eu atribuiria a Lucy é que Lucy conseguiu, na experiência de vida dela, transmitir algo dessa experiência para o filho. E o filho de Lucy conseguiu transmitir
para o neto de Lúcia algo que ele aprendeu com Lúcia, algo que ele aprendeu com a vida dele e é algo que esse filho vai aprender. Aí já multiplicamos vamos ao quadrado na capacidade de linguagem. Se você vai vendo isso passando milhares de anos, vocês vão perceber que essa autonomização da linguagem vai criando um outro super complexo, que agora ele tenta ser espelhado pela inteligência artificial, é um bom tema para daqui a pouco, mas ao mesmo tempo, ou seja, nós aprendemos com a experiência adquirida. E aí Stephen Jay Gould, que é ele até já faleceu, mas um filósofo da ciência que eu gostava muito, escreveu um livro espetacular que é A Falsa Medida do Homem, em português. Ele faz uma provocação, ele diz que nosso corpo é darwiniano, mas a nossa mente é lamarckiana. Ela aprende com os caracteres, né? Então, que nós não somos esses seres, somos seres meio híbridos, né? E tudo isso marca esse dentro e fora que essa música me evoca, assim, né? No meu cotidiano. Que maravilha. Bom, o Marcelo já abriu um continente de assuntos e caminhos, né? Mas eu vou ficar com esse finalzinho dele, né? Que são esses, o que evoca, o que essa música evoca, o que evocou no Marcelo, o que evoca em mim, no Ricardo e todo mundo que escuta. E aí chega num ponto que sempre me interessa muito, né? Agora eu vou puxar para a música, evidentemente, que é a capacidade que ela tem de nos acessar coisas que a gente nem imagina. Eu acho que isso tem muito a ver com o próprio título, né? Porque faz parte do mundo que cada um de nós tem dentro da sua cabeça e que, de muitas formas, a linguagem musical tem uma capacidade bastante poderosa de chegar. Então, vamos lá. Muito recentemente, Marcelo, aqui no Acorde, nós analisamos a música Sonho Meu, da Dona Ivone Lara. E na ocasião nós recebemos o psicanalista Zé Modesto, nosso amigo, que também é músico, um super compositor. E ele ficou muito atento em descrever naquela música da Dona Ivone Lara, especialmente no seu refrão, o que ele chamou de uma ancestralidade que ele leva lá para a África, que foi, né, ele pegou aquele refrão tão famoso que todo mundo conhece, e ele foi dissecando ele até chegar no que ele entende como a influência africana, uma coisa linda. Essa música, mais do que a música que nós estamos analisando, mas todo o disco do Sertanilha e toda a obra deles, né? Eles são muito cuidadosos, eles se dizem que eles cuidam da tradição da música nordestina, tentando fazer uma música universal, e eu acho que eles conseguem, porque é universal, né? Mas se a gente pega essa música, que hoje nós estamos aqui refletindo sobre ela, e vai voltando, tem muitos caminhos. Por exemplo, eu vou tocar um trechinho de uma música muito conhecida, e vou fazer uma provocação para ver se alguém cai na minha provocação, quer ver? Isso que eu toquei, essa melodia, é a introdução de uma das músicas mais conhecidas do cancioneiro brasileiro, que é Luiz Gonzaga, é Asa Branca. Se eu faço uma provocação aqui, se a gente escuta nessa gravação do Grupo Sertanilha, essa linda música que nós estamos aqui trabalhando, nessa versão que eles fazem logo no início, a gente reconhece um pouco essa linguagem. Essa introdução, ela dialoga muito com a do Luiz Gonzaga. Lógico, tem explicações teóricas musicais que poderia aqui comprovar, mas eu prefiro ficar seguinte, é a tradição do que hoje nós chamamos de música nordestina, né? É uma das expressões musicais da riquíssima universo estético da música nordestina, que de certa forma também dialoga, se a gente ouvir a forma como a cantora nos dá esse texto lindo, esse texto também nos leva a gente pensar na tradição do repente, por vários motivos, né? A gente pode falar esse texto que é trabalhado de uma forma muito corrida, né? Quase sem respiração, isso nos leva a lembrar dos repentistas, que foram muito importantes na virada do século XIX para o século XX, que tinha os duelos de duplas e tinha um esquema rítmico muito complexo, com as cestilhas, etc. Essa música dialoga também com uma tradição do repente, e que se a gente voltar um pouquinho mais, a gente chega na figura das modas de viola, que são muito atribuídas à tradição musical do Sudeste, especialmente do interior de São Paulo, de onde eu venho, mas também tem uma influência gigantesca com tradição musical nordestina, porque afinal de contas, o que a gente chama de moda de viola foi trazido junto com a colonização portuguesa e se espraiou, se desenvolveu, que nos leva também a pensar na escrita da música modal,
né, que é o que permeou o fazer musical ocidental por muitos séculos, até o Renascimento, quando começou a transição para a escrita tonal, e está muito enraigado nos menestréis, na Igreja Católica, que levou para dentro através dos modos eclesiásticos, mas que também nos remonta mais atrás, com o pouco que a gente sabe sobre a tradição musical do período greco-romano, em especial a tradição grega, né? Tanto que os modos musicais, que depois se transformaram em modos eclesiásticos, traziam nomes de localizações da Grécia: jônicos, dóricos, eólicos, lídio, mixolídio, etc. Tudo isso está dentro dessa música. É lógico, de uma forma bastante modificada, de uma forma bastante correlacionada, mas quando o compositor aqui, em 2023, né, que eu acho, não, 2017, quando esse disco é efetivamente publicado, se eu não estou enganado, quando o compositor senta e coloca para fora a sua expressão musical de uma forma muito intuitiva, muito natural, que eu imagino que seja assim que o compositor faz no geral, ele está pondo para fora toda uma ancestralidade do qual muitas das vezes ele nem tem ligação, ele nem tem consciência disso, né? Então eu concluo essa ligação musical dizendo, é o mundo de dentro da nossa cabeça, da cabeça do compositor, que vai também acessar de uma forma bastante relevante, interessante e muito sofisticada o mundo de dentro de quem ouve, né? E aí que tem o diálogo entre esses muitos mundos, que é uma forma de explicar por que a música acessa tudo isso de uma forma tão imediata e tão poderosa, né? Tem mais uma coisa também, Rafa, nessa música que tem de universal, me lembra muito também a tradição portuguesa, né, que vem de lá, e o português, principalmente lá Galícia, é quase celta, né? E aí, isso aí me lembra muito aquela sonoridade aberta que fica de fundo de uma gaita de fole, né? Então você pega um escocês, com aquela música escocesa, ele abre aquela sonoridade, deixa ali tocando de base, e faz o solo em cima. Essa música tem algo muito parecido com isso, o que nos leva a crer que em algum momento lá no passado, como a Lucy teve lá no passado conosco, foram uma coisa só, né? E hoje, esse mundo, a gente roda por aí, você pode estar numa praça em Edimburgo, toca ali aquele escocês de saia, tocando aquela sonoridade aberta, solando em cima, ou um repentista no Nordeste também usando essa mesma estrutura com uma base modal. É muito legal, isso é uma das coisas mais bonitas que a gente tem na música, acho isso demais. Entendem que eu digo, me tem por lunático, doido ou biruta. Por mais que eu declame, ninguém me escuta. As minhas palavras parecem castigo. A luz das ideias que trago comigo é o rastro pra que eu jamais me esqueça. Que sempre acredite que um dia mereça. A loucura que levo guardada na mente é tudo esquisito, torto e diferente no mundo de dentro da minha cabeça. Há quartos e salas, quintais tão imensos, varandas e mesas, cristais e cadeiras, palavras que sabem varar a noite inteira, perfume de flores, de sais e incensos. Cortinas, lençóis, persianas e lenços, a passos noturnos de estranha condessa. Açudes serenos que alguém abasteça, cozinhas pequenas na infância dos cheiros, a vozes cantando repentes ligeiros no mundo de dentro da minha cabeça. Eu estava ouvindo, né, vocês e eu não tenho conhecimento musical que vocês têm, mas eu tem uma coisa nessa música que agora o Rafael me fez ver melhor, é o seguinte, é uma música que nos talvez 3 ou 4 primeiros acordes já te situa no espaço, no universo que ela vai estar. Então, assim, antes mesmo de começarem as palavras, isso já te diz assim, você está entrando aqui, mesmo que depois possa se mudar, nada impede. Sim. Mas entra. Eu tenho uma pergunta para vocês, esse mote, né, é uma coisa que é meio assim, né, um mote, que a gente vai encontrar também alguma coisa no chachado, a gente vai encontrar. Como eu não sou um teórico da música, eu não sei se isso também tem algo a ver com o famoso leitmotiv.
que é o tema, porque o leitmotiv é um tema singular, ele não é universal, ele é feito para aquilo, né? Por exemplo, aqui na minha cabeça, tem algumas situações, nos 3 ou 4 primeiros movimentos da orquestra, da Traviata, você já sabe a ópera inteira, sabe tudo que vai acontecer depois naqueles pequenos momentos. Mas isso daí tem muito mais a ver com o universo criado da Traviata, feito ali por Verdi para a Traviata. No caso dessa música, não me parece assim, me parece que te joga no universo, não é um personagem, né? É algo que te joga no universo, é quase que convocando seu corpo. É muito interessante depois mostrar, por exemplo, como trabalha a interpretação em psicanálise. A interpretação da psicanálise tem que ser algo que as pessoas têm uma ideia totalmente equivocada. Lacan passou 10 anos para mostrar isso, de que a psicanálise digamos, é palavra atuando na palavra, quando, na verdade, a interpretação analítica é aquela que ressoa no corpo. O sujeito está falando por quê? Porque as palavras se colam ao nosso corpo. Elas são agrafées, como se diz em francês, elas são grampeadas no nosso corpo, né, essas palavras. Então, as palavras ressoam no corpo. E a interpretação analítica é quando você consegue tirar a pessoa do sentido das palavras e fazer, digamos, com que o analisante entenda a enunciação dele, corporal, que só é possível nele como corpo vivo, né? O resto tudo pode continuar. Então essa música me traz um pouco esse universo e esse mote, né, isso que e aí a música acaba assim, é um negócio que vai todo assim, né? Eu adorei você citar o leitmotiv, porque eu não tinha pensado nessa questão, né? E se a gente for pensar stricto sensu, tudo tem ligação com tudo. É extremamente importante. O leitmotiv, você citou Verdi, e você tem toda a razão, mas o grande compositor que levou assim ao extremo o leitmotiv é Wagner, né? Sim. A gente Wagner. pega a tetralogia do Anel do Nibelungo, ali tudo era baseado em leitmotiv. E é interessante porque assim, mas o leitmotiv, ele é, como o próprio nome diz, né? Ele é um motivo musical que é ligado a todos os elementos da ópera, não só os personagens, mas também a espada tem um leitmotiv, o sol, tudo tem um leitmotiv. Porém, a música, não é que ele fica só se repetindo, a música ela é desenvolvida através dos leitmotiv. Isso tem uma diferença. Eu acho, Marcelo, na minha opinião, que o que faz te suscitar essa sensação de uma coisa meio hipnótica, eu acho que está mais ligado a um rondó, algo que não para nunca, e que aí eu volto para a ideia do repente. Porque o que era o repente, né? O que é o repente? Era um duelo em que você pega uma estrutura musical fixa. Se a gente for ver assim, na estrutura básica, o repentista ele trabalhava com uma poesia de cestilhas em duplas. Então assim, era uma forma muito rígida que ficava se repetindo. O que alterava era o conteúdo. Em psicanálise é a repetição, né? Muda o conteúdo, mas repete a mesma coisa ali. Esse efeito hipnótico advém dessa repetição quase que ad eternum, né? Da mesma forma. Eu ainda acho que a ideia do repentista está mais próxima, porque ela é muito mais antiga do que o leitmotiv, né? E aí, num julgamento não embasado em nada, a não ser no meu próprio mundo da minha cabeça, em sendo uma expressão musical muito mais antiga, ela é muito mais eficiente até do que o leitmotiv, porque ela remonta à Idade Média e até hoje a gente continua fazendo, né? Enfim, é uma discussão genial e infinita, eu diria. Essa música, quer dizer, ainda não entramos na letra, né? Nós estamos pensando ainda no modo. As palavras elas vão surgindo aí, mas ela tem um outro elemento que aí eu vou entrar um pouquinho na estrofe, né? É o seguinte, que ela tem temporalidades narrativas diferentes. É uma música que começa com a doideira da minha cabeça, né? E mostra assim que é uma doideira, que é preciso saber como acolher, por exemplo, louco. Qual seria a diferença, né? Do modo como eu fui diretor de hospital psiquiátrico por 7 anos, num hospital
que é o Juliano Moreira, que quando eu peguei não era para principiantes, né? A violência ali dentro, o que existe nos hospitais psiquiátricos asilares, que é um pouco criminoso até, né? A gente sabe disso, bastante denunciado, estudado. Eu chamar isso, na psicanálise a gente tem, lacaniana, tem os famosos objetos A, o olhar, a voz, a merda, né? São objetos que, de uma certa maneira, estruturam o nosso corpo sexuado. Ora, no hospital, o corpo ele é explodido. Você tem todos os elementos. Então, você tem, por exemplo, quando você entra no hospital psiquiátrico, você tem a merda, o objeto merda, tá ali, tem, literalmente no chão, tem mijo. Aí você tem a voz, que ela vem como gritos que atravessam, às vezes, as pessoas que estão ali dentro, gritando. No filme A Loucura Entre Nós, a primeira cena é um grupo terapêutico trabalhando dentro do hospital, é uma cena real, né, porque aquilo ali é um documentário, e eles estão trabalhando em um urro permanente ali no fundo, e como se fosse a coisa mais normal do mundo, e então a primeira coisa que entra é aquele urro, aquele, né, gemido, sem nem voz, não é nenhuma mensagem me tira daqui nem nada, é um urro grande que vai passando, e depois de muito tempo, alguém que está assim, bem baianês até assim, está falando, rapaz, isso está assim a manhã inteira hoje, né, vai dizendo assim, pois é difícil, e continuam ali fazendo ali o trabalho, a atividade terapêutica deles, né, então o objeto voz, ele é completamente solto, o olhar, Foucault trabalhou isso bastante bem, é o olhar panóptico, ou seja, o objetivo daquele confinamento é que haja um olhar do poder, né? Você está aqui sob o meu poder, né? Internado aqui. O corpo, você tem peitos, bundas aparecendo nus. O que falta? Falta um discurso que eleve aquilo tudo à dignidade hemerótica. Então, é tudo explodido, mas não há um certo erotismo. Então, o que faz o psicanalista, por exemplo, com a voz do louco? Elevar, esse foi inclusive o tema do meu livro, elevar a palavra, né, a voz do louco, à dignidade de uma escuta. Porque quando alguém é doido, e a segunda estrofe fala disso muito bem, ninguém consegue falar de igual para igual com o louco, porque tremenda bandeira, eu acho que ele tem medo, né, de alguma coisa, né? Tem gente que tem tanto medo de doido, tanto medo, né, de louco, que vira psicanalista, psiquiatra, terapeuta, sei lá, né, que vai um pouco. No nosso grupo, eu tinha uma ONG, né, que é o Projeto Criar Mundo, que tratava exatamente da reinserção do louco no mercado de trabalho, que no fundo a reinserção deles depende de grana, eles precisavam de grana, então fiz um projeto bacana, que virou esse documentário, tem ali aparecendo, e nunca me esqueci uma feira, como é um projeto social, participa dessas feiras que às vezes o governo faz, que juntam vários projetos sociais, né, para fazer uma grande feira, e estávamos nós então ali no centro administrativo, com uma barraca nossa, entre outras barracas do projeto da feira. E aí uma hora chega o secretário de Ação Social, como chega um secretário do Estado, assim, nesses quiosques, né, com um certo séquito, câmera, jornal, chega ali, né, tá passando, aquilo está sendo gravado, e ele para no nosso projeto, começa a conversar ali com o pessoal, e ele foi ficando muito entusiasmado com o projeto. Poxa, quer dizer que são loucos que estavam internados, né? E agora vocês, né, têm uma outra vida, fazem esses produtos que estão aqui, flores, cestaria, etc. Muito entusiasmado. E aí ele faz o comentário que talvez ele não precisava ter feito, mas que foi muito divertido. Aí teve um momento que ele falou assim: olha, faço questão de ir lá no hospital para conhecer os loucos, tal. Todos levantaram a mão. Ué, somos nós. Na hora que esse secretário percebeu que ele estava há 5 minutos falando de igual para igual com o louco, ele não conseguiu acertar uma frase, predicado, verbo, ele ficou super, assim, sem saber como agir e foi embora. Obviamente, o que o pessoal da barraca falou? Pô, que cara louco, né? Né? Ou seja, tem uma frase que é esse lamento que eu ouço muito dos pacientes loucos no meu, né, que eu dou a dignidade de ouvi-los como de igual para igual, que fala assim: as minhas palavras parecem castigo. Uau. Tem aí na música, né, ela fala que ele diz, ó, ninguém me escuta, né? As minhas palavras parecem castigo, que é realmente o que mostra uma certa realidade da loucura e que marca um certo tempo do presente. Mas aí depois, né, a gente percebe que muda um pouquinho assim, né, a temporalidade, que eu acho que é muito bonito, é quando ele consegue conectar todas essas angústias e essa interrogação, porque, né, como diz assim, é tudo esquisito, torto e diferente no mundo de dentro da minha cabeça, e aí ele entra, o que eu acho assim que é belíssimo, numa outra temporalidade,
que é, né, nessa estrofe, né? Há quartos e salas, quintais tão imensos, varandas e mesas, cristais e cadeiras, palavras que sabem varar noite inteira, perfume de flores, de sais e incensos, cortinas, lençóis, persianas e lenços, a passos noturnos de estranha condessa, né? Aí começa, né? Açudes serenos, cozinhas pequenas na infância dos cheiros, né? E por aí vai, que mostra exatamente que é tudo uma história de vida, que na verdade esse mundo de dentro da nossa cabeça, ele é feito com as impressões que a gente acumula, afetivas desde muito pequenos, né? Assim, que aquilo continua ali habitando o nosso universo. Há quartos e salas, quintais tão imensos, varandas e mesas, cristais e cadeiras, palavras que sabem varar a noite inteira, perfume de flores, de sais e incensos, cortinas, lençóis, persianas e lenços, a passos noturnos de estranha condessa, açudes serenos que alguém abasteça, cozinhas pequenas na infância dos cheiros, a vozes cantando repentes ligeiros no mundo de dentro da minha cabeça. 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 Você faz me lembrar também aqui, Marcelo, de uma outra música, que é o episódio 30 que nós fizemos com nosso amigo Celso Viafra, que assim, tem um pedaço na música que ele vai falando, a música é A Vida É, ele vai contando da vida, né, de tudo que vai rodando, e tem um pedaço que ele fala assim: se já não sou como antes, se pesa o tempo em meu corpo, fiz coisas tão delirantes, li, vi e ouvi caras loucos, né? Então, mostrar que, assim, nem sempre aquele normal, né, que nós condicionamos como o normal, como o posto, o médio, né, é o mais interessante, porque assim, nesse episódio, inclusive, a gente fala muito disso, né? De ler, ver e ouvir, né? Eu tenho quantos amigos maravilhosos que eu tenho que, assim, eles vivem, conseguem viver em sociedade, ter uma vida funcional, mais ou menos, mas a gente sabe que tem lá com a nossa escuta, né? A gente sabe que tem algumas coisas ali que não são totalmente dentro do convencional. Já não sou como antes. Se pesa o tempo em meu corpo, fiz coisas tão delirantes. Li, vi e ouvi caras loucos. E se não for o bastante, eu vi jogar Pelé. De repente tô cara a cara com um cara no espelho que sou eu. Principalmente nós que conhecemos aí o pessoal ligado às artes, às músicas, né? Então não é uma pessoa totalmente convencional. No entanto, é maravilhoso, né? Eu acho delicioso conversar com essas pessoas. Assim, você obtém respostas que são totalmente diversas daquela que você esperava receber, né? Você fala um negócio, você espera vir uma resposta normalmente. É uma coisa totalmente diferente daquilo que você esperava. E se você tiver ouvido, você para e pensa sobre aquilo e fala, pô, não é, não é que é, né? É uma nova forma de enxergar, né? E quantas dessas pessoas que estão ao nosso lado, às vezes na idade, né? Pessoas mais velhas que têm lá já tem um investimento de energia menor
para segurar muita coisa e falam o que pensam e tocam. E é divertidíssimo se você olhar com esse olhar, né? E ele ainda termina nessa música, ele fala assim: ouvi caras loucos, e se não for o bastante, eu vi jogar Pelé. Pronto. Aí ele mata, fala: eu vim jogar Pelé. Tipo, Ou seja, valeu a pena tudo por isso. valeu a pena a vida só de ter visto Pelé jogar, né? De tudo que passa. Na verdade, tem aí 2 pontos que eu acho que são importantes a gente pegar. Primeiro, que você coloca essa questão, do normal, né. Georges Canguilhem, que é um grande, alguns de vocês, não sei se vocês conhecem, né, Canguilhem é um grande, ele era médico e filósofo, né, Lacan gostava muito de Canguilhem. Eu tive o privilégio de, ele já velhinho, de assistir uma conferência dele, de Canguilhem, quando eu morava na França. Escreveu esse livro que é um clássico, é O Normal e o Patológico, não é, que muitos TCCs, teses, dissertações, às vezes me chamam, eu vejo essa citação. E no meu livro, A Loucura Entre Nós, eu faço um capítulo que o normal é o patológico, né, que é uma tese minha que eu tenho, que normal é o patológico. Já que estamos falando de música, na verdade não foi nem do Caetano, né, ele toma isso, o Picasso já falava isso. Exatamente. Quando em Vaca Profana, tem essa estrofe: "De perto ninguém é normal", né, de perto ninguém é normal, tá ali a voz da Gal Costa cantando aquilo, sempre foi muito bacana. E, pra mim essa questão da normalidade, talvez o que uma experiência analítica possa fazer, é descobrir que não existe nós e eles os loucos, vamos ouvir É. eles, porque eles vão nos ensinar, eles despertam a nossa loucura, né. Ou seja, pensem bem, não existe uma realidade. O conceito de realidade ele é explodido. Cada um tem uma realidade diferente, porque o nosso corpo, o nosso inconsciente, ele é singular. Então, o modo como eu percebo a realidade, eu posso estar com um irmão gêmeo do meu lado, tendo as mesmas percepções visuais, auditivas que eu, Sim. a realidade é diferente. Cada um tem o seu recorte da realidade. Então, se não existe uma realidade sólida, todo mundo é louco. Sim. Todo mundo é louco, não é? Todo mundo tem um pouco, né, essa questão de loucura. Eu tenho um exemplo que é muito interessante. Uma paciente internada, chegou numa emergência, né, psiquiátrica aos seus 50 e poucos anos. Quem nunca tinha imaginado que ela ia parar lá? Porque ela era, né, uma mãe de família, trabalhava num banco, tinha trabalhado num banco, dona de casa, tranquilo, mas foi parar no hospital psiquiátrico. E eu comecei a ouvir essa senhora bastante, com muita paciência, muito tempo, para entender a história dela, e descobri que há mais de 30 anos ela tinha um certo delírio ali na cabeça. Digamos, se ela, como eu digo, se ela delirasse que ela era a rainha da Inglaterra, ela ia chegar para o marido dela e ia dizer: "Eu sou a rainha da Inglaterra". Aí o marido ia dizer: "Você está doido? Você não é a rainha da Inglaterra". Aí as filhas iam começar: "Que vergonha, minha mãe está dizendo que é a rainha da Inglaterra", não é? Aí depois a vizinhança na rua: "Olha aquela doida que diz que é rainha da Inglaterra". Mas ela tentaria provar que é rainha da Inglaterra, mas ela estaria perto de parar numa emergência psiquiátrica, no hospital psiquiátrico. Só que ela tinha um delírio muito curioso, ela era uma dona de casa que delirava que era uma dona de casa. Então, quando as pessoas perguntavam para ela assim: "E aí, o que que você é?", "Eu sou uma dona de casa", e todo mundo respondia: "E é uma ótima dona de casa, você é excelente". E ela exercia então a função de dona de casa, na vizinhança todo mundo conhecia ela como a dona de casa, né, e funcionou muito bem, até mais ou menos esses 50 e poucos anos, que ela teve um problema de saúde, contra a vontade dela, colocaram alguém cuidar da casa dela, ela tentou matar essa pessoa, porque ia usurpar o lugar dela, né, o lugar dela. Agora pense o seguinte, digamos que essa mulher não tivesse tido esse problema de saúde, não tivesse encontrado essa faxineira, ela teria atravessado a vida inteira, ela teria morrido e na lápide ainda estaria escrito: "Aqui jaz uma ótima dona de casa". Então, isso é para mostrar, assim, para vocês, tirar completamente a ideia que a loucura é anormal. Eu conheço pessoas perfeitamente normais, completamente loucas, né, completamente loucas e que são normais, assim, quando você olha. Então, eu digo até mais, eu digo que ser normal pode ser uma loucura e um delírio como qualquer outro, né, não tem muita essa diferença, né. Então isso, a instigação que o psicanalista faz é tentar chegar à loucura do analisando. Tentar entender, olha, veja bem, porque todos nós somos uma loucura. O Nerval, que é um poeta francês que eu gosto muito,
século passado, definia, por exemplo, a depressão de uma maneira muito interessante. Ele dizia que depressão é uma estranha doença que faz a gente ver a vida como ela é. Se a gente não tiver um certo filtro, a gente olha os jornais, como é que a gente não deprime? Se a gente olha o que está acontecendo no mundo, né? Então, todos nós temos os nossos, como diz o Macaco Simão, nossos colírios alucinógenos para tentar suportar a vida. E o que é, então, que nos ajuda a suportar a vida? O mundo de dentro da nossa cabeça. As invenções que a gente faz para nos sustentarmos, né? Nesse mundo onde não tem consistência na realidade. E a arte nos ajuda muito, né? É um dos colírios alucinógenos do Macaco Simão, é a arte, né? Mas você sabe, Marcelo, que eu fazer um preâmbulo aqui para fazer o comentário que eu vou fazer. O preâmbulo é o seguinte, lembrando, né? Eu cheguei nessa música a partir da sua indicação. Como eu conheço sua obra, eu conheço seu livro sobre a loucura, eu conheço todo o seu trabalho. Queria aqui falar sobre A Morte de Si, um dos melhores livros desses últimos tempos, do qual eu sou muito fã. Queria falar da Escuta do Indizível, que fala de um projeto interessantíssimo da UFBA, eu tô com o livro aqui do meu lado. Mas enfim, quando eu recebo essa música, tendo sido uma indicação do Marcelo Veras, é lógico que a loucura estava por trás do meu pensamento, né? Inconscientemente eu fiz todas essas ligações. E eu achei lindo. Fiz todo esse preâmbulo para dizer, né? Isso que eu achei lindo está totalmente ligado nesse comentário. Que só fala da loucura na música no terceiro verso. Aliás, um trechinho que você já tocou aqui, né? E eu acho isso, da forma como eles fizeram, de uma elegância, de uma beleza, que diz assim: a luz das ideias que trago comigo é o rastro para que eu jamais me esqueça, que sempre acredite que um dia eu mereça a loucura que levo guardado na mente. Isso já é bonito, poético. Ouvindo a música, não saía da minha cabeça, aí vem as ligações musicais, das quais eu não vou aqui querer tentar explicar, por mais que a gente sempre ache um caminho, mas eu não vou querer explicar, que é uma... É a associação livre da psicanálise, tem que ser assim. Associação livre. Exatamente, eu não vou querer explicar musicalmente para não estragar a nossa livre associação aqui, que é uma gravação belíssima, lindíssima, assim, sofisticada, que é feita muito recentemente, acho que é 2013, que a Maria Bethânia gravou. Uma música que foi originalmente estreada pelo irmão dela, o Caetano Veloso, escrita pelo Wisnik, sobre um texto maravilhoso do Gregório de Matos, né, que é uma oração linda que ele faz e que cita a mortal loucura, né? Que é uma das coisas mais belas que tem, que ele vai fazendo uma série de ligações, é lógico, com um outro viés, uma outra ótica, mas que chega nessa construção da mortal loucura, né? Que o mundo, a mortal loucura, cura. Essas são as palavras do Gregório de Matos, e tão bem trabalhada musicalmente pelo Wisnik, pelo Caetano, e mais recentemente pela Bethânia, que, na minha opinião, traz tudo isso, né? Coloca sob um prisma, uma lente que decupa tudo que tem de profundo. Na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que desenterra, enterra, quem não cuida de si que é terra, erra, que o alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado lado, da morte ao ar, não desaferra, aferra, quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada, agrada, firmar-lhe a vida em atadura dura, ó voz zelosa que dobrada, brada, já sei que a flor da formosura, usura, será no fim dessa jornada nada.
Mas a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que desenterra, enterra. Quem não cuida de si que é terra, é que o alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado lado da morte ao ar, não desaferra, aferra. Quem do mundo a mortal loucura cura a vontade de Deus sagrada, agrada firmar-lhe a vida em atadura dura. Ó voz zelosa que dobrada brada, já sei que é a flor da formosura, usura será no fim dessa jornada. E já que nós estamos fazendo as ligações externas, que eu acho tão interessante, você também citou aqui uma outra frase da música, aí já assim do quarto e último verso, que eu acho gigantesco, o quanto que nos daria assunto para refletir, quando ele diz assim: açudes serenos que alguém abasteça, cozinhas pequenas na infância dos cheiros. Isso é de uma... na hora eu lembrei de Proust, né? Em Busca do Tempo Perdido, que começa falando sobre o cheiro da Madeleine, uma coisa... Ou seja, música, perfume, cheiros, infância, tá tudo aqui, né? E tá tudo aqui revestido com o que tem de mais popular e cotidiano da nossa cultura musical brasileira. Com certeza, é uma música que captura, né? O disco todo, né? Como até o Ricardo também falou, e você, Rafael, o disco todo, ele te leva para um lugar. Tem uma música nesse disco que eu gosto muito, que se chama Corre e Canto. E o que eu mais gosto é o que precede a música, que é a voz, uma pessoa explicando, né, um pouco o que é aquilo, né, assim, que aquela erva, como é que ela vai, o que ela provoca, né, na mente, o que vai. Arbusto, é rama. E aí entra na música Corre e Canto, né? Eu acho aquilo muito bonito. Ela se chama Corre e Canto. E ela é uma raiz e ela é uma rama. Não é feito árvore, não é feito rama. Aí você arranca, machuca a raiz, põe na cachaça e dá a criação, o vivente. O vivente que tiver ofendido, pode dar. Pode estar já empanzinado, morrendo. Se descer na goela, reage. A Júlia Senhor São Bento, olha nós, São Bento, olha nós, São Bento, olha nós. Tira a cobra do caminho, São Bento, olha nós, São Bento. Tira a cobra do caminho, São Bento, olha nós. Ia batendo o tambor e cantando. Na pisada do boi, na ponta da peixeira, no aperto do laço, apressando o passo pra dar uma carreira doida nessa cobra que quer te pegar. Esse universo, é claro que essa música ela tem uma certa particularidade, é claro que eu já mostrei, eu já disse isso ao próprio Anderson, ela tem algo que ela é uma música que é muito difícil, mesmo uma pessoa que só trabalha com heavy metal, é muito difícil você chegar assim, escuta essa música não tocar nele, né, assim, mas não é meu estilo, porque não tem estilo, acho que a coisa é outra aí, né, assim, ela tem esse potencial, talvez até por ser também um pouquinho um lamento, né? Tem um lamento ali também, né? Um lamento, ou seja, alguém que, como você falou, a infância dos Shields, alguém que já viveu a vida, né? E que sabe que a vida é para valer, né? Que a vida não é para principiantes, né? A vida é algo assim muito, muito intenso. Então é nesse sentido que eu acho que, por exemplo, eu gosto muito de me servir das músicas. Primeiro que eu gosto muito da música. Né? Falávamos aqui, por exemplo, dessa relação de leitmotiv. Eu acabei de assistir uma ópera em Paris, umas 3 semanas, né? Que é Péléas e Mélisande de Debussy. E
que explode um pouco essa questão de que agora vamos ter área. Não tem nada disso ali, né? É um negócio que vai passando e que eu falei, começou de uma maneira, eu já te conhecia fragmentos, nunca tinha visto a ópera inteira, mas tão eletrizante. Ele vai te tomando, é um pouco, trabalha também, né, esse texto com Tristão e Isolda, mas quando eu ouço, por exemplo, Tristão e Isolda e ouço, e agora eu tenho ouvido muito Pelés, Melisande, é de uma sutileza muito grande, exatamente porque a voz está ali como qualquer outra. Então eu sou capaz de gostar do Sertanilha, eu gosto de Debussy, como já aprendi a gostar do Carlos Gesualdo, que eu não conhecia e que foi apresentado a mim pelo Rafael, né? E gosto do jazz, e gosto de... O Rafael tem um bom livro, né, sobre o Carlos Gesualdo, que eu já, inclusive, emprestei e ele me roubou, tenho que pedir de volta a um colega meu, Vou te mandar um essa semana, então. que é chefe de orquestra. Ele me levou esse livro lá na França. Ele é brasileiro, mas ele levou para lá. Ou seja, me parece que existe um pouco essa conexão direta que tem com a gente, né? Que eu acho que é muito importante. Mas ressoa, aí sim, aquilo que vocês começaram falando, ressoa não na particularidade, no que tem de particular, na loucura como um nicho da psiquiatria ou disso ou aquilo, mas se ressoa em todo mundo, ressoa na loucura de todo mundo, né? Então é por isso que ela, aí nesse sentido ela é universal, Uau. né? Ela é universal, talvez como o Fole. É verdade que o Fole não tinha me dado conta, né? O escocês também, ele é meio hipnótico mesmo, né? Ele vai, mas como a gente Sim, ouve música, por exemplo, Ravi Shankar tinha muito isso, eu ouvia na minha, sim. né, na minha formação, sempre gostei muito de Ravi Shankar, e que tinha, né, também isso. Uma pessoa que faz isso, que ainda é uma pessoa que eu adoro ouvir, inclusive os trabalhos recentes, né, eu conheço, pra você ter uma ideia, minha filha tem 30, a filha do meio tem 37 anos, eu nunca me esqueci, a gente foi no Teatro Castro Alves ouvir o Philip Glass e minha mulher estava grávida de 7 meses. E começou aquela música do Philip Glass, depois de algum tempo a gente tomou um susto, minha mulher pegou a mão, botou na barriga, o bebê estava repetindo ali um pouco. Uau. Que é o auge da música minimalista, né? Exato. Minimalismo. É o auge dessa coisa hipnótica, genial. Que legal, que legal. Então, e até hoje eu gosto muito do Philip Glass. Lembrando que tem uma ópera dele maravilhosa, não sei se Sim. você conhece, né? Que fala sobre o Egito, né? Aquilo é de uma beleza. Eu só não lembro o nome dela, o nome complicado. Eu lembro Ankhaknen. Anhacknen. É maravilhoso isso. E é exatamente essa história da repetição, né, que a gente está falando aqui. E a repetição é a base nossa na psicanálise, né? Porque a gente vai lá e está sempre repetindo aquela sensação, aquilo que é falado. E na repetição, ao repetir novamente, você vai dando uma nova elaboração, vai ajudando, né, o analisando a fazer uma nova elaboração e aquilo vai indo para um outro caminho que gera talvez um sintoma menos dolorido, né, no futuro, né, mas é em cima da repetição também, né. Mas o ato analítico, Lacan tem todo o cenário sobre o ato, mostra como a gente quebra essa repetição. Sim. Para mim, a música, tanto que eu uso ela, ontem eu estava no Rio de Janeiro dando uma aula e eu usei essa música. Uma música que mostra isso de uma maneira belíssima é Borzeguin, de Tom Jobim. Sim. Borzeguin, de Tom Jobim, vocês talvez se lembrem, tem uma hora que acontece um troço espetacular com essa música, é que ele vai repetindo, então é uma repetição, mas a cada vez que o coro repete, eles tiram uma palavra, como se, interpreta antes de chegar ao final da repetição. Aí depois eles repetem e cortam outra palavra. Então como é que fica assim? Vocês vão se lembrar. Deixa o índio vivo no sertão, deixa o índio vivo nu, deixa o índio vivo, deixa, né? Ou seja, a cada corte, ao invés de reduzir, abre o potencial semântico, né? Vai mudando. Tem o seu conterrâneo que fez isso muito bem também, Bate Macumba, né? Bate macumba. É um recurso retórico essencial, maravilhoso, né? Poderosíssimo esse. De deixar a palavra ecoar na cabeça de quem tá ouvindo, né? Que a gente volta pro conceito de persuasão. O que é a persuasão, né? Pros renascentistas do italianos, persuasão é o ato de fazer o outro sentir o que você tá sentindo enquanto tá escrevendo, pintando e etc. Falou de Borzeguin, posso até apanhar aqui que eu vou falar agora, tá? Quando a gente fala de loucura,
loucura. Para mim, Tom Jobim era obsessivo. Ele era obsessivo na música. A dedicação que ele teve na vida, a música, ele ia para outro lugar. Então, se a gente pegar lá o manual, e dá para colocar ele em umas 80 classificações diferentes, né? Principalmente ligadas à obsessão. Mas o cara era um gênio. Ele era absolutamente funcional, legal, top, né? O cara era para mim, uma das maiores cabeças, né? Para mim, ele é talvez um dos maiores músicos do século XXI do planeta. Do século XX, desculpa, do planeta. Ele tinha lá suas questões, né? Eu acho, assim, olhando de fora, quem viu aquele filme dele com Elis, dá pra ver ali um comportamento obsessivo meio forte, mas e aí? E ok, né? A gente que vive isso aqui, né? E tá lá, né? Não tá analisado, mas tá lá. Existe uma obsessão e um certo perfeccionismo, que aí eu acho que pode ser do obsessivo, mas o perfeccionismo ele é fora da estrutura. É. Um delirante, um projeto delirante, muito bem construído, paranoico, ele é feito de forma obsessiva. Agora que, por exemplo, se universalizou, sabemos que, na verdade, isso aí não é feito tão gratuitamente assim. O toque, todo mundo acha Sim. que quem tem toque é neurose obsessiva. Mas não, veja bem, o fato de eu querer arrumar um quadro na parede não quer dizer necessariamente que eu tenho uma neurose obsessiva. O que vai fazer é o fato de que se eu não arrumar o quadro na parede, uma coisa horrível vai acontecer, aí sim, né? Ou seja, aquilo ali é uma certa defesa do real, né? Que tem que fazer. Aí eu vou fazer uma pequena confidência, né? Muito curiosa. Um dos últimos shows da Elis Regina, Transversal do Tempo, vocês vão se lembrar. Quem trouxe e montou aqui na Bahia foi meu pai. Uau! Que meu pai era da televisão e era, né, empresário, essas coisas. E quando eu soube que ele ia trazer Transversal, inclusive num teatro completamente inédito, né, quem é da Bahia conhece, nunca imaginar, é impensável que a Elis Regina fez Transversal do Tempo no Teatro Icéia, que fica ali perto do Santo Antônio, ali naquela região. E eu pude assistir, eu passei praticamente 3 dias, que obviamente eu era jovem, eu acho que eu era estudante de medicina na época, assim, enfurnado ali no auditório, vendo o técnico de som, vendo a construção, o ensaio que ela fazia, tudo. E ela era de um perfeccionismo, mas de uma maneira assim, que tinha momentos muito constrangedores. Porque se um som não saísse de um jeito, mas ela gritava mesmo, ela brigava mesmo, de uma maneira, fechava o tempo assim. Depois ela era capaz até de estar com a mesma pessoa bem, mas na hora, se alguma coisa saísse, então eu me lembro de uma briga enorme com o técnico de som, depois, né, briga num carão enorme, depois com um músico dela ali, tudo vai. Então foi essa experiência de perceber o seguinte, apesar de eu jamais considerar, né, Elis Regina, digamos, no modelo clássico freudiano, uma obsessiva, né, ela é histérica, mas o modo como ela faz, como ela, né, preparava aquilo, toca num ponto de obsessividade que eu acho que foi importante para ela ali, né, para elevar. E que o Tom Jobim deve ter piorado, né? Inclusive, você viu o documentário no final. Sim. Mas é engraçado que vocês falando interessantíssimas essas duas colocações, né? O Ricardo e a sua, trazendo a Elis Regina. Alguém que vive no meio musical como eu, que tem um ensaio geral por semana, seja de coro, seja de orquestra, seja de banda sinfônica. Isso é o dia a dia, tá? Se for levar essa régua, então todos os músicos de concerto são obsessivos, são briguentos, a gente perde a linha, depois volta. Mas agora, já que falou em neurose obsessiva, eu vou falar do meu toque aqui, porque se eu não tocar nesse assunto, Marcelo e Ricardo, se eu não arrumar esse quadro na parede, vai ter problema pra mim, que é o seguinte, eu que sou obcecado em tentar entender os detalhes da música que mais chamam a atenção e ligação com tudo, eu não posso deixar de fazer um comentário. Você falou agora há pouco, Marcelo, sobre a música, sobre um lamento, né, que o canto essa música é um lamento. E eu queria fazer uma menção à qualidade vocal da cantora. A da Renata Rosa, ela é ótima, Renata. Ela é maravilhosa, mas eu não tô nem fazendo menção à qualidade no sentido de quão maravilhosa ela é, mas a qualidade no sentido de qual é a característica. Ela impõe nessa música uma técnica vocal muito bonita, muito difícil de fazer, com que ela tem uma voz lisa. Ela tem uma voz que está numa região média agudo, não é completamente agudo, mas é na região média agudo, e ela usa essa voz quase que o tempo inteiro sem muito vibrato. Ela canta a música inteira com uma voz mais lisinha, o que não é nada fácil, viu? É difícil. E isso
nos dá um pouco essa característica também do lamento, que você pensa numa rezadeira, você pensa numa mulher, aquela imagem linda que a gente tem da mulher nas margens de um rio, lavando a sua roupa e cantando um lamento. A gente pensa no blues americano, que tudo bem, aí foi para outro lado, né? Eu sei disso. As cantoras de blues depois vibravam bastante, mas quando a gente vai voltando na história, essa qualidade vocal que ela emprega na gravação dessa música também, na minha opinião, concorre para fazer com que a gente também faça essa ligação. É um lamento na forma e no conteúdo. E um lamento no sentido de que é uma música empolgante, mas ela é triste, né? Tem uma pequena tristeza ali. Eu gosto muito de cantoras que têm essa, digamos assim, tem umas cantoras que às vezes nem são muito populares, como você falou, né? As pessoas têm uma ideia, cantor para ser bom tem que ir pro The Voice, tem que ter aquele vozeirão, aquele negócio. Eu gosto claro, em alguns pontos tem cantores atualmente, eu sempre fico muito atento ao universo lírico, né? Então, agora eu tô com algumas cantoras novas, que a Nadine Sierra, eu gosto muito, alguns, né? Alguns cantores, mas eu gosto muito de cantores que conseguem colocar a voz no registro. Eu não vou ser técnico, que você pensa assim, por um triz ele pode errar. Canta com uma certa... Você fica meio tenso, achando que não vai dar conta. Você sabe quem faz isso, que eu adoro, e canta num registro que você não sabe se ela vai conseguir ou não? A Nausete. A Nausete tem um imponderável na voz dela, uma coisa assim... Sim. Que ela chega, né? Ela chega onde ela quer chegar. Mas você sente sempre que ela tá pisando, você ela vai cair agora aqui, então ela vai sair. Então é uma coisa. E é sempre muito experimental, né? O repertório dela é muito experimental, né? Experimentar. O disco, ela é muito próxima, né? Ao Wisnik, para mim, esse momento dela com o Wisnik, né? É também muito importante, né? A gente tem a época do Pretobrasa, tem aquela outra época dela, Sim. né? Que era muito bacana. E o Wisnik, ele tem uma frase que eu acho que se aplica muito bem ao canto da Nausete, embora não foi para ela que ele cantou isso, não. Que eu repito, em alguns lugares já falei dessa frase, a vida não tem equilíbrio, sou equilibristas. Então é como se o cantor não pudesse ficar na zona do conforto, do equilíbrio, porque não há esse equilíbrio. Ele vai ter que estar se equilibrando nas notas ali, de uma certa maneira. E isso é muito bonito. Analisamos uma obra com ela aqui, né? Para quem não lembra, foi Sonho, que foi nosso amigão aí, o Zé Carlos Ribeiro, que compôs com o Penteado, né? Com a Ná cantando. A Ná, a gente adora ela aqui. Tem uma música com o Wisnik que eu aconselho, se vocês já não fizeram, eu aconselho que toca fundo, é uma música, tanto é que quando minha filha casou, assim, não casou em igreja, mas que ela foi a música que escolhemos, né, é Sem Receita, é do disco do Wisnik, Pérolas aos Poucos, que é um disco formidável, espetacular, que ele diz, e essa Pérolas aos Poucos, e a música é Sem Receita, que é uma música maravilhosa, porque é você preparando um frango. E esse título já merece o nosso aplauso. Então, ela está preparando um frango sem receita. E no fundo, né? Eu não vou dar spoiler da música, né? Mas aí fala, primeiramente, aí começa a contar como é que se faz a receita e você vê que é um canto de amor ali. É quase uma relação sexual que você está tendo ali. Primeiro lenta e precisamente arranca-se a pele, esse limite da matéria, mas a das asas melhor deixar, pois se agarra a carne como se ainda fossem voar. As coxas soltas e firmes, devem ser abertas e abertas vão estar. E o peito nu, com sua carne branca, nem lembrar. A proximidade do coração, esse não. Quem pode saber como se tempera um coração? Não. Mas deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Eu trabalho com alunos, né, de música, e eu sempre, na questão da técnica vocal, eu sempre bato na tecla de que é antinatural cantar. Com todas as aspas, tá? Ninguém me critica. Porque assim, o que é o aparelho? A gente pega o aparelho respiratório do ser humano e empresta ele para nossa fala, nós estamos aqui usando, e só que a gente empresta 2 vezes para cantar.
todo o uso da técnica vocal é algo muito complexo, e eu brinco, mas uma brincadeira com bastante sentido, eu falo assim, olha, lembre-se que é antinatural o que a gente faz, né? Tem que ser feito com cuidado. Eu me lembrei desse detalhe quando você diz, Marcelo, citando. E se me permite só uma última colocação, eu concordo com você, o canto da Nausete é muito singular, é muito dela, né? E muito dentro do repertório muito experimental que ela faz, mas uma outra cantora maravilhosa que me dá essa mesma sensação é Nana Caymmi. A Nana, por outro motivo, mas aquela voz grande e linda dela, eu sempre escuto e me dá uma atenção boa de sentido, ela não vai conseguir, não vai sair, né? E sai, enfim, faz só... A Billie Holiday, quando canta em tom suave. Billie Holiday, isso, exatamente. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi que na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome. A lua e eu caminhando pela estrada, eu olho em volta e só vejo pegadas, mas não são as suas. Eu sei, eu sei, eu sei. O vento faz eu lembrar você, as folhas caem, mortas como eu. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Procuro encontrar, não sei onde está você, você, você. O vento faz eu lembrar você, as folhas caem, mortas como eu. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Procuro encontrar, não sei onde está você, 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 você. E o grande amigo Renato Braz, para mim uma das maiores vozes hoje do Brasil. Grande abraço, Renatão. Tem tanta gente boa nesse país. Dá um orgulho às vezes quando você mandou essa música, Marcelo. Eu falei, cara, que presente conhecer mais um grupo que eu não conhecia. Como há tantos por aí. Com esse projeto aqui a gente recebe bastante, né, resposta, né, do público que ouve os episódios, e principalmente lá no canal do Instagram, e é muito comum, gente, às vezes você coloca lá uma música dos anos 90 e um monte de gente responde, mas que pena, música boa era naquela época, hoje não se faz música boa, né, às vezes quando eu tenho tempo eu entro, respondo, né, falo, olha, tem que ouvir, né? Você tem que abrir para ouvir gente diferente. Aí um argumento, né? A pessoa escreveu isso sobre uma música do Legião Urbana. Aí eu fui pesquisar, né? Na época, falei, bom, quando lançou essa música, a primeira música na parada era do Fábio Júnior. Né? Então, o que se ouvia naquela época mesmo era Fábio Júnior. Sim, nada, o Fábio Júnior
né? Tem lá os seus méritos, mas era Fábio Júnior, não era Renato Russo. O que se tocava de fato naquele momento. Depois virou um sucesso, ele fez toda a história dele, adoro Legião Urbana, mas naquele momento era o Fábio Júnior que tocava por causa da música da novela, enfim. Então as pessoas, uma das coisas que é um grande, que a gente gosta muito de fazer aqui é trazer esse pessoal novo, esse pessoal que está aí na estrada, fazendo um material maravilhoso, né? Como falei, já fizemos aqui até a própria Nausete com o Zé Carlos Ribeiro, o Danilo Penteado, né? E da música Sonho, que é uma música deliciosa, né? E falar de sonho, né? Que coisa mais deliciosa que falar de sonho. Então é muito legal isso, a gente poder trazer gente nova aí como o Breno, né? O Breno Ruiz, trazer a Natréia, né? O Zé Modesto é figurinha carimbada aqui, tá o tempo todo conosco, né? As músicas dele são maravilhosas, né? Então, vamos escutar, pessoal, vamos escutar esse povo. O Brasil tem gente boa demais, tem Bob Dylan assim, em todas as esquinas aí, como o Celso Viáfora. É muito legal É isso. pra se divulgar mais, né? Se divulgar. Assim com a Seco, Danny Black, toda essa moçada, como tem gente boa por aí. E se cair em Salvador, meu amigo, aí não sai nunca mais, porque aí é cada esquina mesmo. Salvador, São Paulo, Rio, BH, né? É todo o Brasil inteiro. A gente rodar o Brasil, tem gente boa pelo Brasil inteiro fazendo muita coisa boa, nova. Precisa ouvir. Não sei se vocês já assistiram o Loucura Entre Nós, o filme, e o Loucura Entre Nós foi para um festival, né, França-Brasil, né, lá em Paris, e foi até logo quando saiu com a Anis da Silveira, o filme da Glória Pires, tal, aí teve um lançamento lá, e foi loucura, e claro, nesses festivais depois tem um grande debate. O que mais chamou a atenção, e olha que eu já fui psiquiatra em Paris, não tempo, trabalhei em hospital, emergência psiquiátrica, chefei um serviço de extra-hospitalar durante alguns anos, o setor norte de Paris todo, aí vocês vão perguntar, pô, você é foda, você conseguiu ser chefe desse negócio, porque nenhum francês ousava entrar ali, porque só tinha os imigrantes. E eu consegui entrar porque eu tinha, na época, um cartão de visita boa. Brasil, Ronaldinho! Aí eu falei, Ronaldinho, eles deixavam entrar ali, os loucos todos, né? Entrava ali. Você vê, né? E aí o que mais chama atenção, no debate de 3 ou 4 pessoas, é o seguinte: eles viram a loucura, né? Quem viu o filme vê o que é um hospital psiquiátrico, a quantidade de música e que se canta, né? Que eles estão cantando até um hino nacional meio delirante ali no meio, coincidiu até com a época um pouco da ascensão do bolsonarismo, né? Tanto que eu criei essa expressão que me valeu uns haters adoráveis, né? Que eu disse que antigamente a gente chamava de louco de dar nó, agora a gente chama de louco de porta de quartel, né? Claro que eu não caí no coração de muita gente quando eu falei essa história, mas é um pouco para trazer essa questão de que até a loucura no Brasil ela é musical. E não é assim em todo que é canto, não. A loucura ela é muito mais sóbria, então é diferente. Aqui, né, Leonora, aquela personagem, canta malte, né? Tem tudo no filme. É só lembrar de quem trabalhou com a Nise, né? A gente falou dela, só a Dona Ivone Lara, era enfermeira. A enfermeira era só a Dona Ivone. Então, né, isso é Brasil. A loucura brasileira é muito musical, isso é ótimo. O tear do abandono teceu todo meu futuro. Largos vazios sem muros, linhas tortas e sem dono. Quando me pego em apuros, nem céus ou quartos escuros podem perturbar meu sono. Vi a peleja do tempo namorar com a incerteza. Viajei na correnteza, trazido nos pés do vento. Se meu canto tem tristeza, deixo sempre uma vela acesa pra espantar o esquecimento. No ermo onde a sombra se esconde, finquei meu olhar no
Deixei pra trás os meus montes, sem saber do meu destino. Fui no breu do desatino, me banhar em outras fontes, feito um riso de menino que se agarra com o divino pra atravessar a ponte. No ermo onde a sombra se esconde, finquei meu olhar no firmamento. Eu venho de muito, 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 muito longe renascer. No ermo onde a sombra se esconde, finquei meu olhar no firmamento. Eu venho de muito, 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 muito longe renascer. Meus quintais, céu azul, meu lugar é sempre onde cabe o meu desassossego. Meus quintais, céu azul, meu lugar é sempre onde cabe o meu desassossego. No ermo onde a sombra se esconde, finquei meu olhar no firmamento. Eu venho de muito, 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 muito longe renascer. No ermo onde a sombra se esconde, finquei meu olhar no firmamento. Eu venho de muito, 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 muito longe renascer. E aproveite este momento para nos seguir no seu tocador de podcast favorito e também nas redes sociais. Faça como a Wash, esse podcast tem o poder de me fazer chorar. A Mayara Vital, mano, que podcast lindo! Viva Vanderly, mestre! O Brandão, legal o episódio, eu interpreto a letra até como uma resposta aos críticos que dizem que a banda se vendeu pro mainstream. Tá falando lá no episódio do Baiana System. Então vai nosso agradecimento a você que está sempre comentando nas redes sociais. E um agradecimento especial aqui a Andresa Oliveira, que está sempre interagindo conosco nas redes. Acorde, música e psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Produção de áudio Vinhetando.